Pelo menos uma vez no mês, dê a palavra, os dois irmãos responsáveis dê a palavra, para que eles possam ter a referência dos irmãos responsáveis. E esses jovens que agora estão começando a ser aperfeiçoados para dar a palavra na reunião de jovens, eles têm sido muito encorajados a buscar a palavra, encorajado a servir durante as vidas saudáveis, encorajado, tudo que você falar para ele, ó, faz isso, eles têm corrido atrás e primeiro fazer. Graças a Deus por essa obra, irmão. Irmãos, os jovens, eles só precisam, sabe do quê? Que você desafie ele para servir. Amém. Se desafiar os jovens, faz isso, ele vai fazer com todo o coração e ele vai ver que você está dando responsabilidade para ele e ele vai fazer aquilo e falando, puxa, os irmãos estão me vendo. Os irmãos sabem que eu estou aqui. Eu estou sendo o João Marcos ainda aqui, fracassando, estou caindo, mas eu ainda assim os irmãos me amam. Irmãos, que nós possamos encher o nosso coração de alegria pelos nossos jovens. Amém? Jesus é o Senhor. Só um pouquinho. Irmãos, os irmãos que estão aqui, se tiver repetido localidade, um por localidade, vamos enfatizar os pontos que estão mais fortes lá, tá bem? Por causa do tempo. Isso. Vamos economizar o tempo. Amém, irmãos. Eduardo, Igreja Planaltina, Goiás. E realmente o encargo é isso, ponto que não foi tocado. Por algum motivo foi deixado e agora foi novamente lembrado, né? Com relação aos nossos jovens, o que a gente tem percebido é que com o correr do tempo, os pais corriam muito atrás de ganhar o sustento e começaram a achar que os filhos davam muito trabalho e relegaram os filhos, encheram de entretenimento e deixaram de ter mais tempo junto com seus filhos. E isso, o que o irmão tocou aqui de Goiânia, eu creio que todos têm percebido. O jovem precisa se sentir útil. À medida que você coloca ele, e até repreendendo, nós temos visto lá jovens, que você chama a atenção dele severamente, você pensa assim, em outro tempo ele levantaria e ia embora. Ele vem para frente e depois ele pede oração. O dia que eu chamei a atenção séria de alguns jovens lá, eu pensei assim, não vão olhar para mim. E eu engasguei, porque no final da reunião vieram me abraçar. Irmão, a gente sabe que isso é porque você nos ama. Então nós temos visto um novo movimento nos jovens. Recentemente, eu quero tocar aqui nesse ponto. Um cuidado, um costume que havia sido meio que deixado de lado. Nós levantamos não é campanha, né? É uma sequência de jejum e oração durante todo o mês de março. Que jejum era esse? Durante todo o mês de março chamamos nossos jovens, mas teve que partir da gente. Ninguém toca em chocolate, nem refrigerante, nem nas diversões eletrônicas. E as casas foram tiradas da televisão da tomada, os jovens só usam o celular para comunicação e alguma necessidade de internet só para pesquisa da escola. E nós temos um problema santo lá. Graças ao Senhor, nossos jovens nas escolas têm alcançado os colegas e tem vindo jovens reunir conosco. Quem tem trazido os jovens? São nossos filhos, não somos nós não. E aí tem vindo muito filho, muito jovem, que só ele reúne da casa. E aí eles começaram a ter problema. Peraí, mas você... E eu não posso. Não pode tomar refrigerante, não, e nem comer chocolate. Mas é a semana da Páscoa. E aí? O que eles viram? Eles perceberam que isso tinha um propósito. Desvincular a Páscoa de coelho que bota ovo de chocolate. E eles começaram a trazer uma diferença nas escolas. E aí, quando eles eram questionados, eles foram dando respostas. E a gente percebeu que tinha conteúdo neles. Eles sabiam já que a Páscoa era o Senhor Jesus. Então isso deu um resultado tremendo. E por que levantou-se esse jejum? Percebemos que começou a acontecer de muitos irmãos caírem com problema de saúde. E aí percebemos, a igreja está expandindo e realmente lá está crescendo muito, graças ao Senhor. E o inimigo, claro, ele não cruza os braços, ele vai se levantar. Aí o irmão teve a tirada. Irmãos, é hora da gente levantar um jejum. E nesse jejum, durante esse mês todo, foi feita uma escala. O tempo inteiro teria irmãos com oração, meia hora por dia, para que todo o tempo tivesse alguém orando. Você podia orar pelas suas questões, mas a prioridade eram as questões do Senhor. Irmãos, e já estamos começando a ouvir testemunhos dos resultados. Tanto que na vigília de ontem à noite, como o irmão compartilhou, que teve muito, já teve cheio, e a vigília não foi em momento parado, foi acelerada o tempo todo. E esses grupos esses jovens, que só eles da casa reuniam, pediram e se puseram na frente para que a gente orasse por eles. Eles estavam representando os pais, porque o desejo deles é que os pais venham reunir conosco. Então, irmãos, o joelho no chão e um coração voltado para o Senhor vai fazer a bênção chegar até nós. Essas bênçãos que nós estamos procurando, elas estão aí prontas. É só a gente estar na posição de receber. Amém. Amém.
Amém, irmãos. Melquisedeque de Ceilândia. Vou ser breve aqui. Nós procuramos nos enquadrar dentro desse novo modelo e graças ao Senhor, o Senhor tem nos abençoado. Nós fizemos uma relação de todos os serviços da igreja, né? E destacamos irmãos para estar à frente de cada um desses serviços. Amém. E esses irmãos seriam os irmãos responsáveis por cada área, né? Seja jovem, seja criança, todos os serviços que nós vimos ali que aquela esfera da igreja produz, né? E assim nós demos não só liberdade para os irmãos, como também temos uma comunhão onde nós nos ajustamos mutuamente. Posteriormente nós também os grupos familiares, nós reestruturamos esses grupos de forma que vamos averiguar as famílias por setores e no final temos 8 grupos familiares. E esses grupos nós já pegamos esse modelo de multiplicação, né? Então, a primeira providência, né, que vimos é a necessidade de ir atrás dos irmãos que pararam de reunir. E principalmente os irmãos que estão à frente, nós estamos nos mobilizando nesse sentido de fazer a visitar esses irmãos. E isso o Senhor tem trazido um resultado assim excelente. Porque os irmãos estão retornando, né? Temos o retorno de alguns irmãos. E muitas vezes, irmãos, são coisas pequenas que travam os irmãos de voltarem a reunir, né? Queria dar um testemunho rápido, né? Essa última família que nós visitamos, eles já tem um bom tempo que não reúnem e simplesmente estavam com vergonha de voltar, né? Aí nós fomos lá e falamos, não, nós somos suas famílias, somos uma família, né? A família não tem vergonha um dos outros, né? Dos membros, né? Estamos com o coração aberto, queremos receber com alegria vocês, é uma alegria para nós receber os irmãos. Então eles ficaram muito alegres, muita vontade e firmaram, né? Amém. E confirmou, realmente o Senhor estava me tocando, eu realmente precisava, eu estava assim apertado, precisava dar um jeito na minha vida, começar. Então foi a hora certa, né? Então isso realmente é uma coisa que nós estamos fazendo, vamos atrás dos irmãos, visitamos vários casais já, várias famílias, e isso tem sido acrescentado nos grupos familiares. A gente tem mostrado, olha, o seu grupo familiar é esse, tem a irmã tal, tem a família tal, então você pode vir aqui se unir com essa família. E assim nós estamos fortalecendo ainda esses grupos para depois a gente fazer um trabalho externo, né? Então estamos arrumando a casa primeiro, né? E posteriormente o Senhor vai, com certeza já está nos abençoando, né? Alguns irmãos, algumas famílias que não reuniram já estão reunindo, né? Por outro lado, também estamos empenhados na construção de uma quadra, né? Que nós estamos... No início era restaurar lá um pedaço que caiu, agora nós queremos cobrir essa quadra. Fazer um lugar bem confortável, grande, vai ficar imenso, né? E lá o nosso objetivo é abrir para a comunidade, fazer uso dessa quadra, né? Não só a nós, mas também fazer eventos, né? Puxar essa reunião também para lá alguma vez, né? E abrir para a comunidade a questão do futebol, dos eventos, abrir para eventos, né? Para outras congregações. E aí com isso queremos nos envolver mais com nossos irmãos que não reúnem conosco, ter ali formar um vínculo, né? E estamos prosseguindo, né? E Jesus é o Senhor. Amém. 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 Meu nome é Lucas, sou da igreja do Itapuã. Amém. E quero falar de 3 pontos que a igreja de Itapuã evoluiu da última reunião de serviço para essa, né? Apresentar uma liderança mais definida nas reuniões. Muitas vezes a gente chegava nas reuniões e não sabiam quem eram os pastores, né? Para as pessoas de fora, eles querem saber quem são os pastores.
E nós tivemos uma comunhão só a respeito disso, ó. A nossa roupa, o horário que a gente chega na reunião, o nosso compartilhar, como é que tá. E isso refletiu muito nas reuniões de serviço, né? Graças ao Senhor, as reuniões de serviço têm sido outra. E a igreja de Itapuã, ela está passando por uma obra na parte de cima, né? Então os irmãos todos estão presentes, todos os irmãos de serviço, todos estão presentes nas reuniões de serviço para a gente tomar as decisões. Então, irmãos, eu posso falar que eu ganhei muitos pais ali, sabe? Porque eu sou o mais novo entre eles. Estou um tempo longe de casa e ganhei muitos pais ali, estou sendo cuidado, né? E vejo que essa semana do Alimento Diário a gente viu o exemplo de Jerusalém e Antioquia, né? E eu vejo nitidamente Antioquia naquele lugar, um ambiente de oração, de comunhão, né? Jesus é o Senhor. E os jovens, a gente tem ganho muitos jovens. Deus tem dado muitos jovens para nós, com uma ferramenta chamada Vida para Todos, com o futebol que a gente faz para visitantes, né? E agora a dificuldade está sendo de cuidar desses jovens. É um problema bom, porque o Senhor, ele tem dado pessoas para nós, né? Tem dois irmãos que um é 10 anos, o outro deve ter 12, 13. O compartilhar dele, do menor, ontem na reunião foi de impressionar. Eu fiquei emocionado, irmãos, quando ele falou que ele era um vaso de barro na mão de Deus, que Deus estava trabalhando. Né? Jesus é o Senhor. Então, muitas vezes os jovens querem ser ouvidos. Eu sou jovem, eu sei como é. A gente quer ser ouvido. E os irmãos chegam e falam. Irmão, está na hora da gente entrar no meio dos nossos jovens. Né? E o último ponto é o sócio do Evangelho. Quando a gente apresentou nas reuniões, teve um irmão que falou, eu nem sabia do Fundo Único. Ele falou, e a gente saiu de um irmão que participava para 16 irmãos. Então, graças ao Senhor por essas reuniões, né? E a gente já anotou ali uns 4, 5 itens para trazer para a próxima. Jesus é o Senhor. Amém. Irmão Gilson, da Igreja de Braslândia, DF. O último relatório que nós demos a respeito dessa reunião foi que nós já estávamos começando a reunir com os pastores da cidade, numa reunião de oração que ocorre na cidade às sextas-feiras, para a unidade das lideranças evangélicas da cidade. E nós tínhamos recentemente alugado um local, que o local lá havia sido entregue. E nesse local agora nós criamos também o Espaço Bucafé, que foi inaugurado em outubro do ano passado. Estamos já com quase 6 meses de funcionamento. Aos fins de semana ainda numa modalidade voluntária, quando os irmãos se dispõem aí a abrir. É uma igreja pequena, né, com poucas famílias. O senhor está reestruturando e está dando agora esse encargo dos jovens, né, de um dos irmãos está se sendo constrangido a ter que ir para o Espaço do Café para abrir o espaço para ficar lá com a filha. Então já é o incômodo que o senhor traz quando nós vemos uma ferramenta que precisa ser utilizada, melhor otimizada. Então esse é o relatório que estamos continuando orando com os pastores, estamos ganhando a credibilidade deles. Quando o Espaço do Café foi ser inaugurado, eles foram convidados a orar no Espaço do Café juntamente conosco. Eles compareceram, mas ainda como era uma relação que estávamos reiniciando com eles, né, que eles tinham muitos conceitos e têm ainda muitas barreiras, e aos poucos eles estão agora dando mais crédito a nós, mais confiança para conosco. É o que tem sido visto nessa relação nas reuniões de oração quando estamos lá com eles. Então isso tem sido positivo. Senhor Jesus. O outro ponto que eu queria tocar é com relação às micro-regiões, no sentido, eu peguei por exemplo aqui a nossa micro-região 3, que nós fazemos uma reunião mensal sobre esses encargos que são falados, reforçados nas conferências e as aplicações deles nas localidades. Conversei com o irmão Eliseu depois que ele fez a explanação e tive o sentimento da seguinte maneira: tem igrejas grandes que têm um depósito muito grande de profetas que às vezes ficam ali na sombra dos outros e não são utilizados porque já tem irmão que assume a frente. E tem igrejas pequenas que já tem uma escassez de profetas dentro da micro-região. Estou colocando a minha como exemplo. Então, nesse caso, né, eu tive esse sentimento, falei com o irmão e ele deu o amém. Ele falou que é um com o sentimento. Dentro da micro-região,
quando cada um está na sua localidade, às vezes você tem 3, 4, 5 irmãos ali que cooperam, tanto na micro quanto na localidade. Você pegar dentro da sua micro e deslocar 2, se você tem 4, se você tem 2, desloca um responsável seu e você fica, para ele visitar uma das igrejas dentro da micro, para reforçar os pontos, ajudar os irmãos e a estarem mais atualizados sobre todos os encargos que estão sendo colocados. Porque não é gostoso quando estamos aqui nessa reunião de serviço, uma vez a cada 3 meses, né? Nos vendo? Isso é melhor, fica mais forte quando nos vemos com mais frequência, dentro da micro. Vai quebrar também a nossa forma de estar trabalhando internamente, e vai estar o quê? Otimizando irmãos que está ali, cheio da Constituição, cheio da palavra, está o quê? Se deslocando para uma outra localidade, para cooperar com a palavra, ajudar os irmãos nos serviços de música. Lá, por exemplo, nós não temos, né? Então é na garganta. Aí se você leva um desses irmãos responsáveis com um violão, com mais um jovem do serviço de música, mais um jovem para liberar o encargo dos jovens, outro para liberar o encargo do sócio do evangelho, fica mais gostoso, fica mais forte, e vai estar a micro-região mais assistida. Jesus é o Senhor. Amém. Jesus é o Senhor. Sou Rafael, da Igreja do Paranoá. Vou falar aqui de forma mais rápida e pontual devido ao tempo. A Igreja do Paranoá, graças ao Senhor, veio tendo novas atitudes a partir do momento que a gente começou a mudar o ambiente físico. Para quem conheceu o local da Igreja do Paranoá há 2, 3 anos atrás, sabe o que a gente está falando. E com isso, graças ao Senhor, ficou um ambiente mais acolhedor, propício para os irmãos desfrutarem. E a partir daí, né, os irmãos já acabam a reunião, já continua a comunhão, tem que quase mandar os irmãos embora por causa do horário. Então ficou muito agradável, né, graças ao Senhor. E também agora temos o Bucafé Comunidade. Com o Bucafé Comunidade, hoje o local fica aberto todos os dias, durante o dia e a quase todas as noites, né? Então, graças ao Senhor. Isso está se tornando conhecida perante a sociedade pelos cursos, né? Que já temos curso de cabelo, cabeleireiro, que também gera curso, que gera também o corte de cabelo gratuito, né? Então é o curso gratuito, corte de cabelo gratuito, curso de escova, curso de maquiagem, curso de violão, curso de canto, né? E algumas palestras de empreendedorismo e coisas do tipo. Então, realmente, a sociedade está se tornando, conhecendo mais aquele ambiente, conhecendo mais a igreja, e estão realmente admirados com tudo isso. E também estamos, vai ter um reforço escolar. E o interessante que os irmãos agora também tendo a oportunidade de servir na localidade, e tem irmãos de outras localidades que também estão se disponibilizando para ajudar ali, graças ao Senhor. Com respeito à leitura, né, do livro de Gálatas, nós estamos lendo no GFM, que graças ao Senhor também foi um avanço, porque antes eram só 2 grupos familiares de cuidado mútuo, e tinham irmãos que acabavam ficando de forma passiva. Com o grupo familiar de multiplicação, saiu de 2 para 6 grupos. E com isso, levou irmãos que estavam de forma passiva, né, a se tornarem mais ativos, porque agora ou é eles, né? Então, graças ao Senhor. Senhor Jesus. Com respeito aos jovens, né, também fomos bastante encorajados pela essa última vida saudável de jovens. Os jovens realmente abraçaram o encargo, né, da leitura, tanto da palavra quanto dos livros, e tornar as reuniões de jovens mais dinâmicas, não aquela reunião apenas de ler o livro, não aquela reunião apenas de ouvir uma palavra, mas de ter uma dinâmica que puxe deles o conteúdo, para eles enxergarem o quanto de conteúdo eles têm. Isso foi uma experiência que a gente teve na Vida Saudável. Tinha ali um questionário aguçando eles a entrarem na palavra. Então a gente tem praticado isso e realmente tem gerado bastante frutos. As reuniões da Igreja do Paranoá, também temos reuniões de irmãs que são frequentes e reuniões de oração, que fez com que a igreja também avançasse. Né? Então a Igreja do Paranoá, graças ao Senhor, tem avançado, né? Temos ali a ajuda também do SEAP, né? Então, graças ao Senhor, estamos no mesmo mover e encorajados com tudo que o Senhor tem nos abençoado. Jesus é o Senhor.
Irmãos, vamos levantar e invocar o nome do Senhor. Vamos. Amém. Senhor Jesus. Amém. Senhor Jesus. Pode sentar. Obrigado. Obrigado, irmãos. Com o compartilhar aqui dos irmãos das igrejas, nós ficamos muito alegres. Verdadeiramente, né, pela misericórdia, pela graça do Senhor, nós vemos que as igrejas estão avançando. Isso é muito bom. Avançando tanto na palavra, né, como também na oração. E isso edifica a igreja, isso traz vida não só para os irmãos, mas essa vida tem a tendência de multiplicar, né? Louvado seja o Senhor. E muitos compartilharam aqui sobre a oração, realmente, até vigília, jejum, muitas igrejas. É um caminho abençoado, é um caminho realmente que pode mover e move a mão de Deus. E a melhor oração é a gente estar no Espírito, né? É a gente invocar o nome do Senhor. Ó Senhor Jesus! Está na palavra, a palavra fala. Ele só diz Senhor Jesus pelo Espírito Santo. Nós não podemos negar isso, né? E quando a gente realmente é lavado, purificado, invoca o Senhor de maneira genuína, realmente o Senhor vem suprir a cada um de nós e vem suprir a igreja do Senhor. Amém. E em relação à palavra é o próprio Senhor. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. No início era a palavra estava com Deus. A minha palavra são espírito e vida. Então são dois itens que nós valorizamos muito, né? A oração e a palavra. Eu acho que seria até redundante eu perguntar aqui, quem gosta da verdade? Levanta a mão. É redundante, né? Claro, né? Mas certa vez foi perguntado para uma irmã, e ela falou que ela sempre realmente fala as coisas de maneira, vamos dizer assim, conforme o temperamento dela, vamos dizer assim, né? E irmã, você realmente sempre fala a verdade, né? Sim, eu sempre falo a verdade. Mas quando a gente está no Espírito, fala a verdade, a gente fala sem ofender. Sem ofender. A gente edifica. E outro irmão fala assim, sim, eu preciso falar a verdade para aquele irmão, né? Você vai falar a verdade para aquele? Sim. Irmão, faz um favor para nós? Sim. No Espírito e com amor. Fala aí, com amor. Porque o amor edifica. Ó Senhor Jesus. Eu acho que diante disso eu tenho que me colocar diante do Senhor. Senhor, vem lavar meu coração, Senhor. Eu quero fugir das impurezas, da paixão e da mocidade, para que juntos, irmãos, possamos invocar o nome do Senhor. E assim podemos nos edificar mutuamente. Acho que foi falado aqui que não existe igreja perfeita. Os irmãos concordam com isso? Não existe igreja perfeita? Não? Hein? E aí, como que fica? Existe? Não existe a igreja sem perfeita, sem mal? Como que fica? Senhor Jesus. Eu vou beber água aqui, vocês vão pensando aí, depois vocês me falam, tá? Na posição ela é perfeita. No momento atual ela está sendo trabalhada por Deus para se tornar de fato perfeita. Amém. Boa resposta. Disposicionamento. Boa resposta. Mas não é completa. Não é completa.
Aos olhos de Deus, a igreja é perfeita. Não tem jeito, ela é perfeita, porque ele fala em Efésios, né, que Cristo amou de tal maneira a sua igreja, né, a igreja é gloriosa, sem mácula, sem ruga, sem defeito nenhum. Para Deus, né, a igreja é perfeita. Para nós, a igreja ainda está no caminho da perfeição. Hein? Ela está sendo adornada. Adornada, boa resposta. Louvado seja o Senhor. Aos olhos humanos, claro, se você for olhar para os irmãos, ó, presta atenção. Se você for olhar para você mesmo, misericórdia, né? Então, humanamente falando, se a gente olhar com os olhos humanos, né, a igreja realmente precisa ser aperfeiçoada, trabalhada, ser lavada, ser purificada. Mas aos olhos de Deus, ela é perfeita. E Deus quer levar-nos à perfeição. Vocês acreditam nisso ou não? Oh, Senhor Jesus. Inicialmente ele começa por cada um de nós. Por cada um de nós, irmãos. Sim. Ele começou, sabe com quem? Na Bíblia? Lembra com quem que ele começou? Adão. Sim, Adão era perfeito, mas caiu, né? Aí ele começou com Abraão. Vamos ler em Gênesis. Capítulo 17, versículo 1. Vamos ler todos então esse versículo? Vamos lá. Quando atingiu Abraão idade de 99 anos, apareceu-lhe o Senhor e disse-lhe: Eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e ser perfeito. Sei o quê? Perfeito. Anda o quê? Na minha presença. Eu sou o quê? Eu sou poderoso. Está aqui. E a gente sabe que Abraão, até aquele momento, ele tinha feito tudo na sua carne. Ele pensou que o seu servo Eliezer ia realmente ter uma descendência, que o Senhor falou que dele, e a descendência dele será como a areia do mar e como estrelas dos céus. Não, eu estou com o quê? 90 anos e a Sara com mais 80 anos, não dá, deve ser Eliezer. O Senhor falou: não vai ser Eliezer. Aí o Senhor falou de novo para ele: a sua descendência será numerosa. Aí a Sara falou: fala a sua descendência. Então eu acho que eu não estou envolvida nisso não. Então toma minha serva H, vai ter um filho com ela. E teve, né? E o Senhor ficou 13 anos sem aparecer a Abraão. Vocês conhecem a história. Aqui o Senhor agora vem e fala, né? Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Deus pode tudo, irmãos. Deus pode tudo. Vamos orar, continuar orando, para que o Senhor edifique a igreja, para que Deus realmente acrescente o número, acrescente a vida nos irmãos. Amém, irmãos? Amém. Nós temos que depender totalmente desse Deus Todo-Poderoso. Ele fala, não só Deus poderoso, mas anda na minha presença. A melhor maneira de andar na presença do Senhor é realmente por meio da oração, por meio de orar, ler a palavra, por meio da comunhão e por meio de invocar o nome do Senhor. Senhor Jesus, Senhor Jesus, Senhor Jesus, Senhor Jesus. É uma respiração espiritual. Assim como nós respiramos para sustentar esse corpo, para oxigenar esse corpo, nós temos que realmente suprir a nossa vida espiritual por meio de estar no Espírito, invocando o Senhor, orando, lendo a palavra. Vocês sabem quantas inspirações vocês fazem por dia? Sabe? A média é 20 inspirações quando você está em repouso. Quando você começa a correr, fazer exercício, aumenta para 30 até 40. Quando você dorme, diminui um pouco, 15, né?
12, diminui. Então a média é 20 inspirações por minuto. Contando 24 horas, sabe quanto que dá isso? 14.400 inspirações. Respirações você faz. Eu creio que nós realmente, se invocarmos 1000 vezes, é muita coisa, né? Não é mesmo, irmãos? Senhor Jesus. Tem aquela música, né, que diz assim: perdoa se eu invocar 1000 vezes o teu nome, não é? Aí o irmão veio falar assim: não, Senhor, me perdoa, Senhor, me perdoa. Eu só te invoco 1000. Eu só te invoco 1000 vezes, é pouco, Senhor. Mas o importante é a gente voltar nosso coração ao Senhor. A gente tiver a qualquer oportunidade de voltar para o Espírito. Você, quando for dormir, realmente termina ali, né, na cama, invocando o Senhor. E quando você acordar, o irmão Dong até falou, né, quem recebeu no WhatsApp, já acorda invocando o Senhor. Porque o Senhor quer, né, a presença de cada um de nós diante dele, né? Senhor Jesus. E a igreja perfeita. Para Deus, qual é a igreja perfeita? Qual é a igreja perfeita? Existe alguma igreja perfeita? Hein? Qual? Hein? Os irmãos não lembram? Sim, mas existe. Na Bíblia existe uma igreja perfeita. Qual? Filadélfia. Louvado seja o Senhor. É Filadélfia, a igreja perfeita, onde o Senhor não repreende, onde o Senhor não fala para os irmãos: arrepende. Na verdade, tem duas igrejas que o Senhor fala que não repreende, tá? Esmirna e Filadélfia. A Esmirna tem tanto sofrimento que tem que depender do Senhor. Em meio a sofrimento, você só pode invocar, clamar ao Senhor: Senhor, tenha misericórdia. Sendo martirizado no início dos séculos, dos séculos, né? Onde os irmãos nossos eram martirizados, eles invocavam, eles sofriam, eles passavam provações até de 10 dias, o máximo de provações, mas eles já eram vencedores, não precisa repreender. E a igreja em Filadélfia, que nós realmente somos a igreja em Filadélfia, somos ou não somos? Ih, tá muito fraco, hein? Somos igreja em Filadélfia? Temos que exercitar a fé, irmãos. Nós temos que exercitar a fé. Sim, é pela misericórdia do Senhor, tá? É misericórdia, é pelo amor do Senhor, pela escolha do Senhor. Mas tem que ter igreja em Filadélfia. Por quê? Nós não somos igreja em Filadélfia. Quais são as características da igreja em Filadélfia? Não lembra? Tem a chave do reino, a chave de Davi. A nossa meta o que é? Qual é? É o reino. Nós temos a chave do reino. Tem algum grupo cristão que fala do reino, por acaso? Tem? Agora eles estão falando, tá? Porque eles estão ouvindo, né, as palavras que estão sendo faladas na igreja. Estão lendo a palavra, literatura. Então a igreja em Filadélfia tem a chave do reino. E nós somos fortes? Não, fracos. Aqui, né? Olha aqui, o mais fraco de todos aqui. Eu dependo totalmente do Senhor. Então realmente nós somos fracos. Mas nós fazemos o quê? Amém. Guardaste, né, a minha palavra e não negaste o meu nome. Um irmão falou assim: puxa, o meu novo que está entre nós agora, eu nunca vi vocês, que era católico e hoje está conosco, né? Teve experiência pessoal com o Senhor. Ele falou assim: eu nunca vi, já participei de vários grupos, vocês realmente penetram na palavra, vocês entram na palavra. Por isso que temos a linha diária, louvado seja o Senhor. Oramos e lemos a palavra, temos que entrar. Ele ficou todo satisfeito: aqui é lugar, aqui é lugar, né? Vocês realmente têm a palavra e nós temos o nome também. Eu não sei, até agora eu nunca vi ninguém mais invocar o nome do Senhor, depender do Senhor, do que nós. Pela graça, pela misericórdia, pelo amor do Senhor para conosco. Louvado seja o Senhor. Os irmãos estão claros? É isso. Nós somos igreja em Filadélfia.
nós estamos tendo... Eu gostaria de fazer uma pergunta aqui. Os irmãos não se acanhem, tá? Não se acanhem. Respondam, na verdade, né? Senhor Jesus, quantos irmãos ouvem, né, mensagens de outros grupos cristãos? Levante a mão, por favor. Muito, né? Olha, não há na igreja proibição não, tá? Vocês podem continuar ouvindo. Isso é solto, é livre, né? Não há proibição, é livre para todos os irmãos e irmãs. Mas eu quero dizer uma coisa para os irmãos: tomem cuidado, tá? Tomem cuidado para não desviar do caminho da igreja em Filadélfia. Vocês não entenderam? Não tragam as coisas de fora da igreja em Sardes, da igreja em Laodiceia. Eu não digo da Tiatira, que nem ninguém trazer, né, para dentro das reuniões da igreja. Amém? Vocês não entenderam? Sim. Há uma grande diferença. Sim, os irmãos quiseram ouvir, ouçam. Às vezes eu estou lá ligando a TV, aparece, deixa eu ver esse sujeito falando. Eu também ouço. Mas eu não trago não. Eu nem ouso fazer isso. Eu simplesmente discerno. Esse é espiritual, não é? Ele fala da palavra, fala de oração ou não. Ele se considera fraco, se considera forte. Ele invoca o Senhor, não invoca, né? O meu parâmetro é a igreja em Filadélfia. Nós temos que fazer isso, tá? Amém, irmãos? Muitos irmãos e irmãs que são enfraquecidos estão sendo levados, né, para reunir nos grupos cristãos. Irmãos, de quem é a responsabilidade? De quem é a responsabilidade? Dos tutores e curadores, é nosso, irmãos. Nós temos que, na verdade, né, com muito amor, né, sem ofender, né, mostrar para os irmãos que estamos na linha correta, né, na linha da vida, da edificação do corpo de Cristo, né, na linha do reino de Deus. Amém, irmãos? Senhor Jesus. A igreja em Filadélfia é muito maravilhosa, é muito maravilhosa. Depois eu não leio, eu só estou falando aqui. Mas quem tem a coroa? Quem tem a coroa? Quem tem a coroa? A igreja em Filadélfia. Quem tem, né? Os irmãos estão em dúvida? Não lembra desse versículo? Esse versículo, vamos ler então. Vamos ler Apocalipse capítulo 3, versículo 10. Vamos ler todos então? Vamos ler de pé, vamos ler de pé esse versículo, capítulo 3, versículo 10, vamos ler. Vamos lá, vamos de novo. 3, Apocalipse 3, versículo 10. Porque a palavra... Pode sentar. Aqui no versículo 10 tem aqui: porque guardaste a palavra da minha perseverança. O Senhor não só fala do nome da palavra nos versículos anteriores ali, que ele enfatiza a palavra de novo: porque guardaste a palavra da minha perseverança. De quem é a responsabilidade, né, de guardar a palavra de perseverança na igreja? De quem? Nossa,
de cada um de nós, irmãos. Nós temos que guardar. Aqui os irmãos guardam a palavra da esperança. Se os irmãos se desviam para um rumo ou para outro, vamos ter que levar os irmãos a guardar a palavra da perseverança. Amém? Da linha da vida, da linha do reino, da linha da glória de reinar com o Senhor, do crescimento de vida. Amém, irmãos? É nossa responsabilidade de guardar a palavra da perseverança. O Senhor não só enfatiza a palavra a questão da palavra, mas a questão do nome também, né? Porque no versículo aqui não há repreensão. Ele não pede arrependimento. Aqui no versículo 11 fala: conserva o que tens. Amém. Conservar o que? A coroa. Mas aqui tens. Não conserva, né? Não é só a coroa, mas conserva a palavra, conserve o nome, conserve a sua disposição de permanecer fraco, dependendo do Senhor. Conserva a chave do reino sempre aberta para os irmãos entrarem, para as outras pessoas entrarem. Conserva o que tens. Amém, irmãos? E não só isso, né, para que ninguém tome a tua coroa. Se você permanecer nessa linha, para que ninguém tome o quê? Você já tem a coroa? Sim. Sim. Se você é a igreja em Filadélfia, você já tem a coroa. A palavra diz, né? Para que ninguém tome a tua coroa. Eu só vou tomar algo de alguém que tem. Espera aí. Conserva o que tens. Ele tinha aqui. Então já tem, irmãos. Tem. Conserva o que tens, irmãos. Vou dizer uma coisa para os irmãos, tá? O inimigo procura tirar de nós a coroa, tirar dos irmãos, nos desviar do caminho. Nós não podemos aceitar isso, irmãos. Vamos dizer assim, ouvir essa palavra do Senhor, né? O Senhor está falando de maneira mansa, né? De maneira não é advertência, de maneira enfática, de maneira o quê? Venha sem demora, conserva o que tens. Conserva, você já tem, conserva. A coroa é tua, conserva. Conserva no nome, conserva no meu nome, conserva na minha palavra. Conserva em depender totalmente de mim. Você é fraco, mas eu sou forte. Quando eu sou fraco, então é que sou forte. Não é isso? Conserva. Amém? Amém? Senhor Jesus. Amém. Irmãos, nós temos que traçar realmente essa direção, a meta para o reino de maneira clara, definitiva, e não desviar dessa rota, sabe? Não desviar, irmãos. Se um desvio de meio grau, lá no final você vai estar desviando não sei aonde. Conservar firme a visão, o encargo, a meta. Senhor Jesus, dependendo do Senhor Jesus. Eu falei, arrependi, eu fiz como Abraão, Senhor, eu fiz na minha força isso, agora eu me arrependo, Senhor. Eu quero depender no Deus que é todo poderoso. Senhor, eu quero ser perfeito porque o Senhor é perfeito. A perfeição é depender do Senhor, irmãos. E viver na presença do Senhor, anda na minha presença. Amém, irmãos? E é tão rico porque o Senhor realmente enfatiza a questão da palavra aqui, persevera, na palavra da perseverança, e ele fala do nome também, do nome dele, o versículo 12 e 13: ao vencedor faloei coluna no santuário do meu Deus, e daí jamais. Aleluia! Já pensou? Permanecer no santuário e jamais sair? Gravarei também sobre ele o meu
Amém. O nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu, vinda da parte do meu Deus, e o meu novo nome. Ó Senhor Jesus. Enquanto o Senhor não fizer isso, Ele vai fazer, tá? Ele disse que vai fazer, tá bom? Ele vai gravar sobre ele, vai gravar sobre nós. Não é gravar 666 não. É gravar Senhor Jesus, Senhor Jesus. O nome do Pai, da cidade da Nova Jerusalém é o meu novo nome. Enquanto estamos aqui, irmãos, nós vamos continuar invocando o nome que está acima de todo nome. E em nome do Senhor. Eu nem sei, acho que não sabemos qual é esse novo nome do Senhor, né? Qual será? Ó Senhor Jesus, ó Senhor, deve ser maravilhoso demais. O nome que é acima que é o padrão do nome do Senhor Jesus. Onde tudo o passado já foi deixado para trás, onde nós vamos ter um novo reino. Realmente o nome do Senhor deve ser maravilhoso. Então, irmãos, o objetivo aqui, de um lado, é de reforçar, o que os irmãos compartilhando. Nós damos graças a Deus e louvamos ao Senhor pelo que o Senhor tem feito nas igrejas da região 1, Goiás, em torno, DF, tá? Nós louvamos ao Senhor, mas vamos avançar mais, e permanecer firme, no fundamento que é Cristo. E permanecer firme, edificando com ouro, prata e pedras preciosas a igreja do Senhor. Não com madeira, feno ou palha que queima. Amém? Jesus é o nosso Senhor. Amém, irmãos? Amém? Vamos progredir. Eu acho que na próxima reunião de irmãos serviço, de irmãos responsáveis, o Senhor vai dar graça, vai ter misericórdia de nós avançarmos mais, desde que nós realmente dependamos dele. Desde que façamos a oração e a palavra algo fundamental no viver da igreja e no nosso viver. Amém? Jesus é o Senhor. Aleluia! Vamos orar de 2 em 2, 3 em 3, para que o encargo desse aperfeiçoamento possa nos ganhar completamente e possamos edificar a igreja do Senhor, no espírito, na vida, de acordo com a vontade do Senhor. Então, pequenos grupos vão orar. Amém? Jesus é o Senhor.